julgado e por mim odiado, foi traído e vendido também, mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti quis conhecer. Deus continua abençoando meus preciosos irmãos e irmãs que estão ouvindo. Eu agradeço vocês por parar para ouvir e que Deus honre. Que vocês tenham uma bênção especial. Os dois no caminho de Emaú falavam de Jesus e Jesus colocou no meio deles, porque é uma promessa que Jesus faz. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Então, aonde tem 2 ou 3, uma esposa, um esposo, um filho, 2 ou 3, eu estarei no meio. Falando de mim, se estiver falando de mim. Mas muitas vezes falamos de tantas coisas, e tem muita coisa para falar, né? Tem coisa boa, coisa má. As coisas mal é que mais tem para falar. Mas se nós pudéssemos descartar todas e ficar só com Jesus, o lucro ia ser maior. Para começar, ele ia se colocar no nosso meio. E Jesus no nosso meio, a tempestade não consegue fundar o nosso barco. Porque sem tempestade ninguém fica. Mas se tem Jesus, prejuízo é da tempestade. Prejuízo não é do barco, prejuízo não é de quem está no barco. Prejuízo é da tempestade. Porque você tem aquele que é maior do que a tempestade. Você tem aquele que é maior do que o problema. Você tem aquele que é maior do que a enfermidade. Você tem aquele que é maior do que o pecado. Jesus sempre é o maior. E antes de eu entrar, eu ia agradecer a irmã Brígida Casarim, a irmã Brígida Casarim. Ela está lá nos Estados Unidos, ela trabalha lá. Ela é daqui de Porto Alegre, ali de Mostarda, cidade de Mostarda, mas ela vive lá nos Estados Unidos. E ela está ouvindo lá, a irmã Brígida aí nos Estados Unidos, que Deus te dá vitória, que Deus te dá força aí, e que todos os obstáculos que te cerca seja como o mar vermelho, retirado e caminho firme. Deus abre para a irmã. Deus te abençoe, irmã. E Deus abençoe todos vocês, né? Ouvinte, tem ouvinte, que a minha irmã Brígida lá nos Estados Unidos, tem gente para outros países aí, também ouvindo, e eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer. Hoje eu vou falar um pouco sobre Pilato. Pilato era um governante de Israel no tempo que Jesus foi crucificado. Tanto tempo, né?
para Pilatos ser governante, ele vai ser governante logo no tempo que Jesus estava sendo condenado, julgado. Ele podia ser ali um governante 20 anos antes, 20 anos mais tarde, ou podia ser em outro país, quando ele foi transferido para a Suíça, né? Parece que para a Suíça, depois ele foi transferido. Podia ir para lá antes de passar essa cena com Jesus. Mas justamente ele, Pilato, foi o homem que teve que julgar Jesus. Que situação difícil. Tanta pessoa teve que cair Pilato. A esposa de Pilato, ela teve um sonho com Jesus. Segundo ela diz que sofreu muito. Sofreu muito por causa de Jesus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, no livro de São Mateus, capítulo 27, no verso 19. Estando ele assentado no tribunal, ele, Pilato, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo. A mulher dele falou: Pilato, esse homem é um justo. Não entre em questão com esse homem. Porque num sonho muito sofri por causa dele. Sofreu por causa de Jesus. E ela mandou lá do palácio, quando ela viu que quem ia julgar Jesus era seu marido, ela temeu. E ela teve um sonho com Jesus. E ela sofreu muito nesse sonho por causa de Jesus. E ela apressou de levantar de manhã, acordar de manhã e mandar mensageiro correr no palácio e falar: sua esposa mandou avisar você não entrar na questão desse justo. Agora, quando uma mulher fala, porque a mulher foi dada para o homem para ajudá-lo, no caso de Eva, como uma disjuntura, uma ajudante, auxiliar. Ela foi dada para ajudar o homem. Eu tenho o irmão Brana falando do caso de um rapaz preso, que dois amigos chegou na porta da sua casa e pediu para ele o carro emprestado, que ele ia no mercado fazer uma compra. E ele estava jantando com a esposa dele. Aí ele voltou na mesa para jantar, a esposa dele falou: o que os seus amigos querem que chama você? Ele quer que eu empreste o carro para eles ir no mercado. Ela saiu lá, ouviu os dois, voltou e falou assim: não empresta o carro para esses dois, porque eu estou vendo que o jeito dos dois não é bom. Só de ver os dois, eles não têm boas intenções. O que é mulher? Que visão, né? Que visão de uma mulher, né? Aí ele voltou lá e falou assim: olha, eu não vou poder emprestar o carro para vocês dois. Ele falou: não, tudo bem, se você não quer emprestar, então vai você guiando para nós. Vai você guiando para nós. Aí ele volta lá na mesa, estava jantando, hein? Falou: olha, ele quer que eu vou guiando para eles. E a esposa dele falou: não faça isso. Eu falei: ah, mas eu já vou ali, já volto. Só vou no mercado comprar umas coisas que eles precisam. A gente já volta já. Coisa rápida. Quando chegou no mercado, ele ficou no volante. Os dois entrou no mercado.
E não demorou muito, lá vem os dois correndo e polícia atrás. Entra no carro e fala para o pai, ele guia esse carro, vamos embora. Apressa, vamos embora. Aí ele apressa o carro, a polícia cerca, prende os três foi preso, os dois por entrar no mercado roubar e ele como cúmplice. Entrou como cúmplice. Como ele também foi enquadrado que ele estava ajudando. Ele estava inocente, ele não sabia que os dois iam roubar. Ele pensava que os dois iam comprar alguma coisa para comer. Mas o juiz, a autoridade, o promotor, não viu assim, não entendeu assim. Porque é lógico que é duro, como entender assim? Que ele estava levando, ele não estava sabendo de nada. Que ele estava inocente. Que ele levou os dois lá para fazer uma compra. E os dois iam roubar. Mas foi condenado conversando com Mombrana. Conversando com Mombrana no cárcere, com Mombrana visitando ele. Falou, Mombrana, eu tenho uma linda esposa e uma linda filha. Estou aqui nessa prisão, inocente. E não tem como resolver, não tem como convencer a autoridade que eu não sabia que ele ia assaltar. Não tem como convencer. Aí o Mombrana vem e fala, mostra a esposa dele, ela falou para ele, eles não têm boa intenção. Mas não era a esposa dele falando, era Deus falando através da esposa. Mas as pessoas, ela crê assim que Deus fala comigo, quer ver a voz de Deus ao vivo. Não, Deus fala conosco através de um pingo d'água, através de uma nuvem. Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus fala conosco através de uma criança. Deus fala conosco através de um pastor no púlpito, através de um profeta. É Deus falando, sempre é Deus, usando o instrumento humano, ou até mesmo a natureza. Mas no caso desse rapaz era a esposa. Era Deus falando com ele através da esposa. Eles não têm boa intenção. Ah, mas eu vou com eles. Se eu fosse você, eu não ia. Ah, mas é coisa rápida. Coisa rápida. Custou para ele não sei quantos anos de cadeia, longe de esposa, longe da filha, porque não deu ouvido para a sua esposa. E ela estava certa. E a esposa de Pilato, ela manda falar para ele a mesma coisa. A esposa de Pilato manda falar para ele, não entre na questão desse justo. Não falou que Jesus era um rebelde como o judeu estava falando, não. Todo mundo, que eu quero dizer, as religiões, né? Jesus era um assassino, Jesus era um trapaceiro, estava transgredindo as leis. Jesus era tudo isso. Mas para a mulher de Pilato, ele era um justo. E ela descobriu que ele era um justo através de um sonho que ela teve com ele. Um sonho que ela teve com ele. E ela disse, eu sofri muito. Ela disse que sofreu. Ela disse assim, porque num sonho muito sofri por causa dele. Por causa dele. Ela tinha sofrido muito, ela não explica
aonde, como é que foi esse sofrimento que ela sofreu por causa de Jesus. Eu não sei se Deus levou ela no inferno e mostrou para ela, olha, quem não aceita Jesus é o lugar que vem. Olha o sofrimento que tem quem rejeita Jesus. E eu sei que ela acordou e ela viu que o seu marido estava complicado. Complicado estava seu marido Pilato e complicado estava os fariseus, saduceus, sacerdotes, herodianos, toda aquela ala religiosas, estavam todos complicadas. E continua complicado hoje, continua complicado toda essa ala religiosas, como foi no dia de Jesus, é hoje, porque é uma repetição, é outra pessoa, mas é o mesmo espírito, é outra marca de cigarro, mas é a mesma nicotina, é a mesma nicotina. E todo ele estava complicado. E ela não mandou falar para Herodes, não, para o outro, não. Ela falou com seu marido, a quem ela era responsável por cuidar. Porque a mulher, ela é responsável de cuidar do seu marido, assim Deus deu ela para cuidar. A mulher, estando ele ainda no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entre em questão com este justo. Chamou Jesus de justo, enquanto que a religião estava chamando de trapaceiro. Porque num sonho, muito sofri por causa dele. Por causa dele. A partir desse momento que a sua esposa mandou dizer isso, nós encontramos Pilato numa luta para poder defender Jesus. Nós encontramos Pilato numa luta para poder defender Jesus, mas não tinha mais jeito. Nós vemos ele aqui, Pilato, pedindo para o povo. Então Pilato saiu, eu já estou em São João, no Evangelho de São João 18, verso 29. Então Pilato saiu e lhe disse, que acusação trazei contra esse homem? Aí Pilato, disse-lhe, pois Pilato, levai-o, vós, julgai-o, segundo a vossa lei. Pilato queria de todo jeito se livrar de Jesus, porque a sua mulher mandou. Sua mulher é a sua igreja. Mas aonde que Pilato estava, na posição que Pilato estava, na missão que ele estava, que era ele o homem que tinha que julgar Jesus, ele não tinha saída. Ele não tinha saída. Por um lado, a sua esposa manda falar para ele não entrar em questão contra esse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Não entra, ela falou. Sai dessa. Esse homem é um justo. Não entre em questão com ele. Ele é um justo. Aí Pilato, e ainda ela diz, porque num sonho eu muito sofri por causa dele. Mas Pilato estava num lugar agora que não tinha mais jeito dele voltar para trás. Ele não tinha mais jeito
Ele tinha que continuar. Aí ele tentou. Eu não vejo nesse homem culpa alguma, porque a mulher dele já tinha falado para ele é justo. Sua esposa mandou falar para ele, esse homem é um justo. Não entra em questão que esse homem é um justo. Aí Pilato, eu creio que Pilato gostava muito da esposa, confiava muito na sua esposa, sabia que era uma mulher sincera, o que ela falava coisa sincera. Aí Pilato falou assim, eu vou procurar defender ele, mas não teve jeito, porque o povo já estava decidido a condená-lo. Os sacerdotes, os escribas, as religiões dos seus dias, estava tudo em um só pensamento, unanimemente ele estava decidido a matar Jesus. Pilato foi para o lado, a Bíblia diz que Pilato tornou a sair novamente perante o povo, falou assim, vocês vão matar o vosso rei? Aí eles falaram, nós não temos rei, o nosso rei é César. Pilato foi lá, Pilato voltou novamente, mas eu não vejo nele erro algum, porque a sua mulher já tinha avisado ele é justo. Não vai seguir a conversa dos fariseus aí, do saduceu, de Caifás, Anã, esse sacerdote aí diabólico aí, não vai atrás dele não. Sua esposa já tinha mandado falar para ele, em outras palavras ela estava falando isso. Não vai na conversa desse religioso aí não, porque eles estão com inveja dele. Eles não conseguem fazer o milagre que ele faz, eles não conseguem expulsar o demônio que ele expulsa, eles não conseguem ressuscitar os mortos que ele ressuscita, seus ministérios estão fracassados. E ele viu que Jesus chegou aí e mostrou um ministério enriquecido de transformação, multiplicação, multidões atrai, conversão, conserto de vida, libertação de leprosos, ressurreição, aqui é de 4 dias no túmulo, ressuscita. E ele não fazia nada disso e confessava o povo que ele era santo, que ele não tinha defeito, eles não fumavam, eles não bebiam, eles não adulteravam, e ele não fazia isso, ele não fazia aquilo. E está cheio desses hoje. Está cheio. Está cheio. Ele põe na frente dele a santidade social, que ninguém vê defeito na sua maneira de vestir, na sua maneira de pagar, mas, por outro lado, negando Jesus. Vida certa, vida santa, vida pura, vida enquadrada de sinceridade, ninguém tinha igual aos fariseus. Ninguém tinha uma vida, socialmente falando, pura igual o sacerdote tinha. Era uma vida totalmente pura, sem adultério, sem vício, sem nada. Mas era cego quando falava de céu. Era cego. Não, Jesus chama ele de cego, que não via o seu Deus, não via o seu Messias, não via o seu prometido, andando com eles, comendo com eles. Ele não conseguia ver que aquele homem que andava ali com eles era o seu Criador.
era o verbo feito carne. Eles não conseguiam ver. Não conseguia ver. E a partir do momento que a sua igreja, mulher é a igreja, que a sua igreja, sua mulher, mandou avisar ele, não entre em questão com esse justo, chamou Jesus de justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Sai fora, sai fora. Não condena esse homem. Toma cuidado, é um homem justo. Não é isso que os fariseus estão falando, não. Não é isso, não. Não vai atrás deles, não. São ciumentos, são invejosos. Eles querem crucificar eles porque o seu ministério é fracassado e o dele é prosperado. Eles estão fazendo o serviço dos irmãos de José. Os irmãos de José também fez isso. Jogou José num poço, vendeu José simplesmente por inveja de posição com Deus que eles não tinham. Porque a Bíblia fala que o sacerdote mandou o povo pedir Barrabás e crucificar Jesus, porque ele estava com inveja de Jesus. E eles mesmo falaram, se nós não segurar esse homem, ele vai levar o povo inteiro atrás dele. Nós temos que fazer alguma coisa para segurar, para não deixar o povo ir atrás dele. O que é que tem que fazer? Matá-lo. E como matar? Vamos condenar, vamos falar que ele transgride a lei, transgride o sábado, ele se faz Deus, diz que é filho de Deus. Na nossa lei está proibido dar essa declaração. E Pilato lutou. Pilato lutou. Agora, quando ele recebeu a notícia da sua própria esposa, que ela mandou falar para ele, ele é justo. E eu sofri muito num sonho por causa dele. Porque provavelmente no sonho ela viu ela sofrendo por não aceitar ele. Eu sofri muito no sonho por causa dele. Não entra em questão. Vê se você sai fora disso. Mas não teve jeito. Ele chegou a falar assim, olha, ele pegou Barrabás, o maior assassino do dia, o maior causador de motim do dia era Barrabás, o preso mais perigoso da cadeia, o mais temido. Pilato falou assim, eu vou ver se eu vou apanhar ele com Pilato, com Barrabás. Eu não acredito que eles vão querer que eu sorte o Barrabás e crucifique ele, porque Barrabás é o pior. O rapaz tem roubado, tem assaltado, todo mundo conhece ele como um desordeiro, um causador de problema, todo Israel conhece, todo mundo quer a morte de Barrabás, é um alívio a morte dele. E eu vou colocar Barrabás. Eu tenho certeza que o povo não vai querer a libertação de Barrabás, não é possível. Mas o povo quis. Sorte Barrabás ou sorte Jesus, um dos dois. Nós queremos a morte de Jesus. Sorte Barrabás, mas o homem tem uma lista de crime. O homem é o maior causador de motim. É o homem, todo mundo conhece o homem como desordeiro, assaltante. E vocês querem que o homem fique livre? Nós preferimos ele do que Jesus. Mas o homem é terrível, Barrabás.
Mas ele rouba as coisas, está certo, ele briga, ele assalta. Mas esse Jesus aí, ele não rouba nada nosso. Ele mexe com a nossa religião. Esse que é o problema. E nós não queremos que mexa com a nossa fé. Barrabás não mexe com a nossa fé. Ele rouba nosso dinheiro, ele assalta nossas casas, assalta nossas carruagens na estrada, mas ele não mexe com a nossa religião. E esse Jesus não rouba nada de ninguém, mas chama nós de raça de víbora. Barrabás não chama nós assim. Chama nós de filho do diabo. Vocês são mentirosos como vossos pais o diabo. E ele mexe com a nossa religião. Então, para nós é crime. É crime de crucificação. O maior crime que nós consideramos que não tem perdão é mexer com nossa fé. Falar que o nosso batismo no Pai, Filho e Espírito Santo está errado mesmo. Não tem nenhum na Bíblia batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que é batizado na Bíblia é em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala que se nós não lavar o pé, nós não temos parte com Jesus. Quem disse isso foi Jesus para Pedro. Se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Se Pedro não tinha, eu vou ter. Eu sou melhor do que Pedro? Que Pedro foi escolhido, Pedro tinha a chave do reino. Se Pedro não tinha parte com Jesus por não lavar o pé, eu vou ter. Eu vou ter, eu tenho. Eu não lavo o pé e tenho, e Pedro não tinha. Sou melhor do que Pedro? A lei é para um e não é para outro? Deus não faz acepção de pessoa. Eles não quer que mexa com as suas fés. Eles não quer que fala que o batismo dele é errado, sua Santa Ceia, com suco de uva está errado, sua Santa Ceia sem lavar pé é antibíblica. Isso é coisa de anticristo. Eles não quer que fala. Barrabás, Jesus morreu. Barrabás falou, bom, eu lavo minhas mãos, eu não tenho nada com isso, porque a sua esposa que falou. Sai fora disso. Eu lavo minhas mãos, vou voltar para casa. Se a minha esposa falar, o que você fez, boa? Não fiz nada. Eu lavei minhas mãos, eu entreguei ele na mão deles. Foi eles que mataram. Mas só de Pilato julgar ele, só de Pilato entregar ele foi transferido, parece para a Suíça, porque que tempo romano mandava os governantes para outro país. Lá na Suíça diz a lenda que ele foi lavar o rosto, nele pegar a água na mão para lavar o rosto, ele via o rosto de Cristo. Aonde ele ia, ele via o rosto de Cristo. Ele ia lavar o rosto, ele via o rosto de Cristo na água. Aonde ele ia, ele via o rosto de Cristo. Ela falou assim, sofri muito com ele através do sonho. E diz, foi Pilato que passou a sofrer. Diz, foi Pilato que passou a sofrer. E todos aqueles que são Pilatos, que têm a verdade na mão e recusa, que tem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, pode batizar e não quer, pode tomar ceia de acordo com São João 13, lavando o pé do outro, não quer, é um Pilato. É um Pilato. Está com a verdade na mão e vê que é verdade. Todos os pastores sabem que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Todo pastor, não importa que igreja seja, todo ele sabe que o batismo é em nome de Jesus Cristo. E todo ele sabe que na Santa Ceia tem que lavar o pé do outro. Todos sabem. Ele só não leva a igreja a praticar porque tem medo de perder a sua posição.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tem pergunta, Dário? Tem. Oliveira Marcelo pergunta: Jesus foi ao inferno pregar aos espíritos em prisão? Foi, São João, está escrito em São Pedro. Eu não sei se é 1 Pedro 3, que ele desceu no inferno e pregou para as almas que estavam em prisão. Ele foi e ainda falou: se vocês tivessem ouvido os profetas, vocês não estavam nessa situação. Ele foi, sim. Oliveira Marcelo pergunta: existe muita forma de adultério? Muita forma de adultério? Tem bastante forma de adultério. Tem forma de adultério, tem forma porque tudo entra por classe, né? Tem a cobiçar mesmo, a cobiça mesmo, a mulher já é um adultério, já é uma forma de adultério. Não é praticante, mas é no coração. Ou com a mulher em adultério, já adulterou com ela, já é uma forma de adultério. Existe o irmão Brana diz que tem a prostituta legalizada e tem a prostituta que ela é salariada, né? Que ela vive disso como profissão. Tem várias formas de prostituição. E ela começa na cobiça, né? Cobiçar a mulher já é um adultério. Já é um adultério. Agora, o adultério, ele só é adultério quando é dois casados. Duas pessoas casadas, ela tem marido e tem mulher, que os dois se encontram, é adultério. Se é dois solteiros, não é adultério, é fornicação. A palavra é fornicação. Dois solteiros que se encontram estão fornicando. Adultério é só quando se trata de casado. Então aí é adultério. Mas quando se trata de dois solteiros, é fornicação. E quando os dois é solteiro, que eles não mantêm o atos, mas só se abraça, se beija, é chamado de abrasar. O apóstolo Paulo disse: é melhor casar do que abrasar. Abrasar é abraçar, beijar, não é adultério, é abrasamento. Abrasamento. Agora, quando os dois cometem o ato, os dois solteiros, eles estão em fornicação. Agora, o adultério já entra lá para o casado, né? Já casado, já é adultério. Oliveira Marcelo pergunta: o que significa Nicolaitas? Qual era a doutrina dos Nicolaitas? O Nicolaíta significa enganando os inocentes. A palavra Nico quer dizer enganando os inocentes. Enganando o simples, é o Nicolaíta. A doutrina do Nicolaíta era enganar o inocente. Pegava a pessoa. Cadê o caso da Eva? A serpente enganou Eva. O irmão Brana diz que a Eva era inocente. A Eva foi enganada inocentemente. Ela não entendia nada. Nunca ninguém explicou para ela. Ela nunca teve a lição. Ela nunca leu um livro sobre homem, mulher, a Eva. E a serpente chegou nela e ela, na simplicidade, o irmão Brana fala inocência, né? A Eva caiu na inocência. Então, o Nicolaíta é enganar o simples. São a obra do Nicolaíta. É enganar os simples. Enganar a pessoa que não tem malícia. É que nem muita traspaça que nós temos aí de dinheiro aí. A pessoa engana o simples, né? Engana com empréstimo. É obra do Nicolaitas. Todo enganador que engana inocente é Nicolaitas. Vamos para o pedido de oração. Isabela Gaiteiro pede oração à sua família. Débora Caldas:
Seu Favor e Família está passando por problemas familiares. Sônia Caldas, família em especial seu sobrinho Douglas. Thalita Nentes, família em especial seu marido Romerito. Alex Monteiro, a sua família. Joel Williams, seu Favor e Família. Joel Rodrigues, a sua família. Maria Adão, a sua família. Benedita Nentes, seu Favor e Família. Oliveira Marcela, esposa, mãe, seu favor. Senhor Deus, eu entrego nas tuas mãos, que é a melhor mão que existe, a mais segura, que não tem igual, a mão que foi traspassada por nós, a mão que criou o céu, a mão que criou a terra, a mão que criou tudo. Nessa mão poderosa, eu entrego cada ouvinte para que o Senhor cuide de cada um, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um, que o Senhor disse no livro de São Mateus: eu conheço a vossa necessidade antes que vós peça. Então, Senhor, abastece seus filhos. Se precisa de saúde, libertação, se precisa de liberdade, se precisa de união, se tem lar que está precisando de socorro, alimentos, saúde, harmonia, Senhor, está tendo contenda, desavença, que o Senhor espalha tudo esse mal, estabelece o bem, Senhor. Que o sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo, resplandeça no lar, na vida de cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.